Oi, pessoal! Boas-vindas a todos que acompanham a gente aqui no Fito Pesquisa. Que bom ter vocês para mais essa exploração no mundo fascinante das plantas medicinais. Hoje, a gente vai mergulhar num material super interessante, viu? Sobre uma planta que, olha, muita gente conhece, ou pelo menos já ouviu falar, a Passiflora incarnata, o famoso maracujá vermelho ou flor da paixão. A ideia é fazer uma análise comentada, sabe? Num papo leve, educativo. Exatamente. E a nossa base para essa conversa é um documento oficial, bem completo mesmo. É uma compilação de informações sobre plantas medicinais que são de interesse para o SUS, né? Para o Sistema Único de Saúde. Foi publicado pelo Ministério da Saúde em 2021. É um trabalho sério que tenta organizar o que a ciência sabe sobre ela. E é isso que deixa a coisa tão legal. A nossa missão aqui é, destrinchar juntos os pontos principais desse documento. O que a ciência já descobriu sobre as partes da planta que a gente usa, para que ela serve mesmo, e, claro, né, os cuidados que a gente precisa ter. Vamos desvendar o que tem por trás da fama toda do maracujá. Isso. O foco é compartilhar informação segura, de qualidade, valorizando tanto aquele conhecimento tradicional, que passa de geração para geração, quanto a validação que a ciência traz, né? A gente quer mostrar como essas plantas podem ser ótimas aliadas para a saúde, mas, claro, sempre com consciência e informação. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, né? Olhando para essa planta, Passiflora incarnata, qual parte dela é o foco principal quando a gente fala de uso medicinal? Pelo menos segundo essa compilação aí do Ministério. Olha, o documento, isso está bem alinhado com outras fontes importantes, tipo a OMS, as farmacopeias europeia, britânica, francesa. Ele aponta que o material mais estudado, o mais padronizado, são as partes aéreas dessecadas. Partes aéreas dessecadas. O que isso quer dizer na prática? Folha, caule? Isso, exatamente. Folhas e caules depois de secos. O material do Ministério até tem uma figura, uma ilustração para deixar isso bem claro, sabe? Entendi. Então, o padrão para pesquisa e para fazer os produtos, vamos dizer assim, são as folhas e caules secos. Mas me diz uma coisa, o documento chega a falar se, sei lá, antigamente ou em alguma tradição específica, o pessoal usava outras partes, às vezes o uso popular é mais amplo, né? Boa pergunta. E sim, o documento faz uma observação interessante sobre isso. Ele menciona que algumas referências, alguns livros e artigos relatam o uso medicinal da planta inteira, Ah, a planta toda. né? Ou seja, não só folha e caule, mas talvez flor, talvez raiz. Mas assim, é importante entender que para pesquisa científica, para desenvolver produto com dose controlada e tal, a padronização focou mesmo nas partes aéreas. Isso ajuda a ter consistência, né, para É. poder comparar um estudo com o outro. Faz todo sentido essa questão da padronização, para a ciência poder avançar, né? Tá bom, então fechamos, o foco principal são as folhas e caules secos. Agora sim, vamos para o ponto que talvez gere mais curiosidade. Para que a passiflora incarnata é usada tradicionalmente? E o que a ciência diz sobre isso? Quais são as propriedades que mais se destacam nesse levantamento? Bom, aqui a gente entra no coração da fama da planta, né? O documento dá bastante destaque para o uso popular e tradicional. E ele é realmente muito forte para a passiflora, principalmente no que diz respeito ao sistema nervoso central. Os relatos que eles compilaram apontam muito, de forma bem consistente, para o uso como sedativa. Calmante, né? Isso, um calmante natural. E como auxiliar importante para casos de insônia e ansiedade. São, de fato, os usos mais conhecidos, mais consagrados popularmente. Calmante, sono, ansiedade, isso bate muito com o que a gente ouve por aí, né? Mas será que o conhecimento popular parava só nisso? Essa compilação do Ministério conseguiu resgatar outros usos tradicionais, talvez uns menos famosos, mas que eram praticados? Conseguiu sim. E é aí que a gente vê a riqueza desse conhecimento, né? O material organiza outros usos relatados que são bem curiosos, olha só. Falam do uso para problemas intestinais, mas aqueles que têm origem nervosa. Olha a conexão mente-intestino aí já aparecendo. Interessante. Tem também menções mais específicas, tipo alívio de dor de cabeça em crianças e adolescentes. E uma coisa que chama bastante atenção,
o uso como suporte no processo de abstinência de nicotina. A abstinência de nicotina. Nossa, isso é bem específico. Mostra uma percepção popular bem interessante sobre os efeitos dela no sistema nervoso, né? Que mais que tinha lá? Além disso, o levantamento cita o uso externo, o uso tópico, sabe? Compressas feitas com chá, o infuso das partes aéreas, o pessoal usava tradicionalmente para aliviar lesões e inflamações na pele. E tem mais. Há relato de uso para hemorroidas e até para azia. Isso segundo algumas referências que o documento traz. Percebe como o uso tradicional explorava várias facetas da planta? Nossa, é um leque bem amplo mesmo. Vai do sistema nervoso até a pele, passando por intestino, até ajudar com vício. Isso tudo baseado na observação, na experiência popular, ao longo do tempo. Mas aí vem a pergunta-chave. Como é que essa sabedoria toda se sustenta quando a gente coloca a lupa da ciência moderna em cima? O que os estudos científicos que estão reunidos nesse documento mostram de verdade sobre essas propriedades? E é aqui que a ponte entre a tradição e a ciência fica bem clara. O resumo das ações farmacológicas que o documento apresenta, ele confirma muito do que o uso popular já indicava, sabe? A grande maioria dos estudos, sejam eles não clínicos, aqueles feitos em laboratório, in vitro, ou em animais, in vivo, ou os clínicos com pessoas mesmo, todos apontam para uma atividade neurofarmacológica bem significativa. Ah, então bate mesmo? Bate. As propriedades que têm mais evidência científica acumulada são, de fato, a ansiolítica, que é essa capacidade de reduzir a ansiedade, a sedativa, a antidepressiva e até a anticonvulsivante. E reforçando aquele uso tradicional que você achou curioso. Da abstinência. Isso. Vários estudos indicam um papel dela como auxiliar no tratamento de abstinência de várias substâncias. Não só a nicotina, mas também álcool, opiáceos e até alguns medicamentos como os benzodiazepínicos. Os detalhes estão bem descritos lá nos quadros do documento. É bem completo. Que impressionante essa correspondência. Então a ciência não só está validando o uso clássico para ansiedade e sono, mas também está começando a entender os mecanismos por trás disso e até de outros efeitos mais complexos, como esse suporte na abstinência. Isso dá uma credibilidade enorme para o conhecimento tradicional, não acha? Sem dúvida. Essa validação científica é fundamental para a gente poder integrar essas práticas no cuidado em saúde de um jeito mais seguro, né? E o documento traz ainda mais coisas interessantes. Existem estudos clínicos de fase 2, que já são etapas mais avançadas da pesquisa em humanos. Sim. E eles estão sugerindo um potencial interessante da passiflora incarnata para amenizar sintomas da menopausa, principalmente aqueles famosos fogachos, as ondas de calor, sabe? Os sintomas vasomotores. Menopausa também, hein? Essa conexão eu não faria assim de cara. Mostra como uma planta pode ter vários alvos no nosso corpo, né? E naqueles estudos antes dos humanos, nos pré-clínicos em animais, surgiram outras pistas de atividades além dessas focadas no sistema nervoso. Sim, e aqui a coisa fica ainda mais intrigante. Mas, claro, a gente precisa sempre lembrar que são achados em modelos animais, né? Nem sempre isso se traduz direto para a gente, para humanos. Mas os estudos em vivo mostraram outras atividades bem promissoras. Observaram um efeito antiasmático, antitussígeno, contra a tosse. Para tosse também. Efeito analgésico, para aliviador, anti-inflamatório, antioxidante e, olha só, até uma atividade afrodisíaca foi relatada em alguns modelos animais. Uau! Antiasmático, analgésico, antioxidante, até afrodisíaco. É quase como se a planta tivesse um arsenal químico dentro dela. Claro, como você bem disse, são estudos ainda iniciais em animais para muitas dessas ações, mas eles com certeza abrem caminhos fascinantes para futuras pesquisas em humanos, não é mesmo? Exatamente. Mostra que a gente ainda tem muito que aprender sobre a passiflora incarnata. Mas olha, tão importante quanto conhecer os benefícios potenciais é saber usar essa planta de forma segura. E o documento do Ministério da Saúde dá uma atenção especial para isso, certo? Quais são as contraindicações, os cuidados que a gente precisa ter em mente? Sim, e essa é uma parte crucial, né? Para um uso responsável. O documento é bem claro ao reunir as informações de segurança. Vamos aos pontos principais, então? Primeiro, as contraindicações diretas. A mais óbvia é para quem já sabe que tem hipersensibilidade,
ou seja, alergia à planta ou a algum componente dela. E um ponto de atenção super relevante: a passiflora incarnata é contraindicada para mulheres grávidas. Essa questão da gravidez sempre gera muita dúvida, né? Qual é a base para essa contraindicação específica? É algo comprovado em humanos ou é mais uma precaução? É principalmente uma precaução, sim, baseada no que a gente chama de princípio da precaução. O documento menciona um estudo específico que foi feito com ratas grávidas. Nesse estudo, o tratamento contínuo com o extrato da planta durante a gestação acabou levando a algumas alterações no comportamento sexual dos filhotes machos depois que eles nasceram. Ah, entendi. Embora seja um estudo em animais, né, e a gente não tem dados iguais em humanos, por segurança, a recomendação é evitar o uso durante a gravidez. Entendi. Melhor prevenir, né? Especialmente numa fase tão delicada como a gestação. E fora a gravidez e a alergia, que outras precauções gerais são importantes quando a gente pensa em usar a passiflora? A principal precaução vem justamente do efeito mais conhecido dela, o efeito sedativo. Como a planta pode causar sonolência em algumas pessoas, é fundamental ter cuidado se a pessoa for realizar tarefas que exigem atenção, coordenação motora, tipo operar máquinas pesadas ou dirigir. É uma questão de segurança para a pessoa e para os outros também, né? Certo. E falando em efeitos, quais efeitos adversos são relatados? É comum ter alguma reação assim, mais chatinha? Olha, o efeito adverso mais comum, que mais aparece nos relatos, como era de se esperar, é a sonolência. Mas o documento lista outros que podem acontecer, embora com menos frequência. Dor de cabeça, às vezes febre ou dores musculares, dor na boca do estômago, uma reação que a gente chama de paradoxal. De insônia, em vez de acalmar, a pessoa fica mais agitada, sensação de fraqueza, reações alérgicas na pele, dor no peito e agitação. É importante saber essas possibilidades, né? Sem criar alarme, claro. E casos mais sérios foram relatados, alguma coisa mais preocupante? Existem relatos de casos isolados que o documento menciona de efeitos um pouco mais intensos, tipo náusea, vômito, taquicardia, o coração acelerado e até uma redução do nível de consciência. Mas, assim, parece que esses casos mais raros estão frequentemente associados a doses muito altas, sabe? Ou ao uso da planta junto com outras substâncias, tipo álcool ou outros remédios. Ah, isso é importante. Reforça a importância de usar na dose certa e ficar atento a possíveis interações, né? Bem colocado. A dose e as combinações podem fazer toda a diferença. E por falar em combinações, o documento alerta sobre interações com outros medicamentos. Tipo, não pode misturar com qualquer coisa. Sim, e esse é um ponto de atenção fundamental, viu? O documento recomenda fortemente não usar a passiflora incarnata junto com outros medicamentos que também têm o efeito sedativo ou que deprimam o sistema nervoso central. Ah, para não potencializar o efeito, né? Exatamente. Isso inclui muitos calmantes, ansiolíticos, remédios para dormir, alguns tipos de antidepressivos e até mesmo álcool, né? A combinação pode potencializar demais o efeito sedativo, pode levar a uma sonolência excessiva ou até outros riscos. Outra recomendação geral que eles dão é não fazer uso da planta por períodos muito longos sem ter um acompanhamento profissional. Informações sobre segurança são essenciais mesmo. Então, fazendo um balanço aqui da nossa conversa, a partir dessa análise desse material super completo do Ministério da Saúde sobre a passiflora incarnata, qual seria a grande mensagem que fica pra gente? Olha, eu acho que a grande mensagem é que a gente está falando de uma planta com um valor terapêutico que é reconhecido há muito tempo pelo uso popular, né? Especialmente para acalmar, para melhorar o sono, aliviar a ansiedade. E o mais interessante é que a ciência moderna está vindo cada vez mais e trazendo evidências que não só confirmam esses usos tradicionais, mas também começam a desvendar os mecanismos por trás disso, principalmente a influência dela no nosso sistema nervoso central. É realmente um belo exemplo de como a pesquisa científica pode iluminar o conhecimento tradicional, né? Dando para a gente ferramentas para usar os recursos da natureza de forma mais eficaz e principalmente mais segura. Não é só saber para que serve, mas entender o como funciona e o porquê, né? Exatamente.
O conhecimento organizado nesse tipo de documento permite que a gente aprecie os benefícios potenciais da passiflora, mas com o pé no chão, sabe? Isso significa ter consciência das contraindicações, como a gravidez, estar atento aos possíveis efeitos colaterais, como a sonolência, e as interações com outros remédios. Significa também respeitar as doses adequadas, e aqui vale dizer que as doses podem variar um pouco, mas existem referências, como as da Anvisa ou da OMS, que dão orientações sobre dosagens para preparações comuns, como chá, por exemplo. E, claro, saber quando é melhor não usar ou quando procurar uma orientação profissional. Ou seja, informação de qualidade, como a que a gente encontra nesse tipo de documento oficial, é a chave para um uso realmente consciente e responsável das plantas medicinais. Isso empodera as pessoas, né, para fazerem escolhas mais seguras para a própria saúde. E com essa reflexão, a gente chega ao final da nossa análise comentada sobre a Passiflora incarnata, baseada nesse documento tão importante do Ministério da Saúde. Esperamos que essa exploração tenha sido útil e que tenha despertado ainda mais a curiosidade aí. Com certeza, o conhecimento é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para usar as plantas medicinais a nosso favor, com segurança, com respeito. Valorizar a pesquisa, buscar fontes confiáveis como essa do SUS, faz toda a diferença para um cuidado em saúde mais integrado e eficaz. E queremos reforçar um ponto super importante. Esta foi uma leitura comentada do material, tá? A gente se esforçou para ser fiel ao conteúdo, para trazer os pontos principais, mas, como em toda conversa, né, interpretações podem acontecer e sempre tem detalhes, nuances que talvez não tenham sido abordados aqui. Justamente por isso, o nosso convite é: se o tema te interessou, se despertou sua curiosidade, vá além, busque o artigo completo, o link vai estar disponível na descrição. Começar a se familiarizar com a leitura de materiais científicos, mesmo que seja aos poucos, é um passo incrível para aprofundar o conhecimento e ganhar mais autonomia na busca por informação confiável. Concordo totalmente. É um exercício que vale muito a pena mesmo. E, claro, continuem acompanhando o Fito Pesquisa para mais conversas como esta. Desvendar os segredos das plantas e da ciência por trás delas é sempre uma jornada fascinante, né? Fica então uma última provocação para a gente pensar junto. Como é que a gente pode fortalecer cada vez mais essa ponte entre o saber tradicional imenso sobre as plantas e as descobertas da ciência, hein? Como construir um cuidado em saúde que seja ao mesmo tempo eficaz, seguro e profundamente conectado com a natureza e com a nossa história? Fica aí a reflexão.